O meu nome é César Félix, sou poeta, moro aqui em Rio Branco, no Acre. A minha poesia e as minhas referências de poesia e de poetas sempre foram poemas, poesias e poetas que têm uma relação muito forte com o meio social em que ele vive. Até porque eu sempre fui também um militante de movimento social. E acaba de chegar aqui, isso aqui é copaíba. São 2 litros de copaíba que chegaram agora da reserva extrativista Casumbá Iracema. A copaíba é um milagroso anti-inflamatório da floresta e cicatrizante. Maravilhoso. Aqui nós temos a andiroba, outro remédio da floresta maravilhoso. Aqui nós temos a seiva de jatobá, expectorante. Maravilhoso também, expectorante, e as pessoas tomam no seringal para anemia. E aqui nós temos o sangue de dragão, que aqui chama de sangue de dragão. Anti-inflamatório, cicatrizante, muito bom para úlcera. E aqui nós temos a espinheira santa, uma planta maravilhosa também, muito utilizada aqui pelo povo do Acre, quando vai tratar problemas intestinais. E aqui o ouriço da castanha. É daqui que sai a castanha, aquela castanha do Brasil, que muita gente chama também de castanha do Pará, né? Há muitos castanhais aqui no Acre. Eu quero mostrar isso aqui porque nada disso aqui eu aprendi na escola. Tudo isso aqui eu aprendi a partir de um conhecimento tradicional, que veio dos indígenas e do contato da gente com os indígenas aqui no Acre. O contato da gente com os seringueiros, com a população da floresta. Eles foi quem primeiro descobriram para que servia esse tipo de... Primeiro exploraram as árvores e depois descobriram para que servia esse tipo de remédio. Para que cura serviu esses remédios. E todos vêm de árvores. E aí eu lembrei de um poema do poeta Jatobá. O poeta Jatobá da Bahia, eu acho que naquela época, com medo, ele fez esse poema lá por 1980, onde estavam destruindo, já começavam a destruir tudo na Amazônia, com medo de destruírem toda a floresta, eu penso que ele resolveu fazer uma poesia com o nome de várias árvores, que era para que se um dia destruíssem tudo, pelo menos na poesia do poeta, a gente pudesse saber que já existiram árvores aqui pela Amazônia. E ele colocou o nome da poesia de Matança. E eu vou socializar agora com o Congresso Internacional Freire e Vygotsky, a poesia Matança de Jatobá. Cipó caboclo está subindo na virola, chegou a hora do pinheiro balançar. Senti o cheiro do mato da imburana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço para o meu canto, para nosso espanto, quantas matas hajam vão matar. Tal Mata Atlântica e a próxima, a amazônica, arvoredos seculares impossível replantar. Que triste sina teve o cedro nosso primo, desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete, mesa, cadeira, balcão do bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira? Parece até mentira de um jacarandá. Antes de virar poltrona, porta, armário e morar no dicionário, vida eterna milenar. Quem hoje é vivo, corre perigo. Os inimigos, o verde, a sombra, o ar, a clorofila que se respira, tantas vezes é bom lembrar, pois quando chegar a hora, e é certo que não demora, não chame Nossa Senhora, que é quem pode nos salvar. É Caviúna, é Cerejeira, é Baraúna, Imbuia, Pau d'Arco, Sova, Juazeiro, Jatobá. Gonçalo Alves, Paraíba, Ipaúba, Louro, Ipê, Paracaúba, Peroba, Massaranduba. Cavalho, Mogno, Canela, Imbuzeiro, Catuaba, Janaúba, Aroeira, Araribá. Pau-ferro,
Angico, Amargoso, Gamileira, Andiroba, Copaíba, Pau-Brasil, Jiquitibá. É Caviúna, Cerejeira, Baraúna, Buia, Pau d'Arco, Salva, Juazeiro e Jatobá. Gonçalo Alves, Paraíba, Ipaúba, Louripê, Paracaúba, Peroba, Massaranduba. Cavalho Mogno, Canela, Imbuzeiro, Catuaba, Janaúba, Aroeira, Araribá. Poferrangico, Amargoso, Gamileira, Andiroba, Copaíba, Pau-Brasil, Jiquitibá. Quem hoje é vivo, corre perigo. Essa é uma demonstração de uma relação de aprendizagem, de uma relação de liberdade nossa com os povos da floresta para uma educação libertadora. Bom dia, Marilda. Você está aí? Estou aqui, tudo certo? Nossas colegas estão aí, Lígia. Estão aqui também. Bom dia, aqui também. Bem-vinda, Sica. Agradeço imensamente essa possibilidade. Está dando um pouco de microfonia aqui no meu computador. Talvez porque está todo mundo com o microfone ligado, é isso? Será, Lu? Vou desligar o meu. Não sei, eu desliguei o meu agora. Eu vou desligar o meu também, mas eu passo a palavra para a Marilda, que vai coordenar, então, os trabalhos dessa mesa, que discutirá sobre o método em Vygotsky. Abraço, Marilda, está contigo. Acho que a Marilda congelou. Marilda? Ela congelou. Vamos ver se ela retorna. Mas talvez pudesse passar, então, dar as boas-vindas, né, à Lígia e à Cecília. Acho que a gente espera um minutinho para... Está dando microfonia, Carol. O que acontece?
A Maria Cecília, ela está em mais de uma sessão, tá? Ela precisa fechar as demais, deixar só o Zoom aberto. Tá difícil para eu ouvir, gente. Ô, Sica, você está em dois gadgets? Não? Não está ouvindo? Eu escuto muito mal. Cissa, você não tem um fone por aí de ouvido? Meu computador não tem fone de ouvido, não tem lugar, está quebrado. Eu não posso usar fone de ouvido. Ou uma opção talvez é você abaixar um pouco o volume do teu próprio computador, o volume que sai do alto-falante. Aí talvez Tá. dê menos retorno. Diminuir. Você escuta a gente um pouco agora ou não? Não Nada, adiantou nada. nada. Está dando microfone. É esse. Você tem algum outro dispositivo ligado? O computador em um aplicativo no celular? Pode ser isso também. Não? Você não está ouvindo nada? Não. A gente te ouve agora. Deixa eu aumentar aqui. Peraí. Aqui, eu baixei. Alguém fala alguma coisa? A gente te ouve, mas o retorno continua. Provavelmente está com 2 aplicativos, Cissa. Mas tá ruim. Não tá, tá saindo por aqui, Chico. É só por É, aqui. eu acho. Tá. Eu tinha saído por aqui. Tinha. Oi, eu estou aqui, a Lígia. Falei Lígia, alguma coisa? Isso. então, Cissa, a Marilda, eu vou falar um pouco, vocês me ouvem? Eu ouço, estou ouvindo bem. A Marilda teve um problema de energia elétrica na casa dela e caiu tudo. Então, eu acho que nós poderemos iniciar a sessão, se vocês duas tiverem acordo, poderíamos iniciar com a professora Lígia. Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de apresentar, então, a professora Lígia Márcia Martins, agradecer imensamente a sua presença aqui. A professora tem licenciatura em Psicologia e formação de psicólogo pela Fundação Educacional de Bauru, a atual Unesp de Bauru. Fez o mestrado no Programa de Psicologia Clínica na PUC de São Paulo e o doutorado no Programa Educação Brasileira pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp também. É livre docente em Psicologia da Educação pela Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista, né, o campus de Bauru, e aposentada como professora adjunta da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho. A professora, ela tem pesquisado sobre estudos marxistas em educação,
tem uma ampla produção na psicologia da educação, do desenvolvimento humano, na formação de professores. Então, gostaria de passar a palavra para a professora Lígia, e depois, na sequência, a gente apresenta a Sica e passa a palavra para ela. Obrigada, professora. Eu que agradeço. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. Primeiramente, eu quero agradecer aos organizadores e organizadoras deste importante congresso pelo convite, né, que me foi feito para compor esta mesa, compartilhando-a com a professora Maria Cecília e com a professora Marilda, companheira de longa data nos estudos acerca da psicologia histórico-cultural. De princípio, eu considero que a temática que nos foi proposta, o método em Vygotsky, é de uma importância ímpar em nossos trabalhos, como professores, como pesquisadores e, sobretudo, formadores das novas gerações de pesquisadores. Mas eu também, né, considero uma questão que, apesar dos nossos avanços na compreensão do aporte histórico-cultural, ainda reserva um razoável grau de complexidade. Eu optei por compartilhar uma reflexão sobre dois aspectos que atravessam o método em Vygotsky e que, claro, eu espero, possam trazer alguma contribuição para os nossos debates. E quais são esses aspectos? O primeiro deles diz respeito à concepção de ciência presente na obra do autor, né, e que fundamenta o seu enfoque metodológico. E o segundo refere-se à questão da diferença entre análise por elementos e análise por unidades. Em relação à primeira questão, eu avalio, né, que o destaque conferido por Vygotsky ao método, ele não se aparta do viés ontológico pelo qual ele analisa os fenômenos psicológicos. A sua obra, ela nos indica, né, que a ele não interessava a formulação de um método científico que não estivesse orientado à captação do modo de ser de seu objeto. Sendo assim, a dimensão epistemológica da obra, ela não deixa de estar subsumida a uma preocupação de caráter ontológico, né, que vai atravessar todas as formulações do autor, ou, né, melhor até, que vai orientar as análises acuradas que ele vai realizar acerca dos processos de gênese, desenvolvimento e transformação dos fenômenos tomados em seu movimento, né, real e efetivo. Daí a formulação de uma psicologia que fosse deveras científica. Na esteira do materialismo histórico dialético, né, tal como sistematizado por Marx e Engels, Vygotsky assume o desafio de explicar os comportamentos complexos, os processos, que são as expressões próprias do psiquismo humano, né, tal como eles se manifestam verdadeiramente em sua existência concreta. Eu considero que praticamente toda a produção vygotskiana se sustenta no entrelaçamento das dimensões ontológica e epistemológica, de sorte que os preceitos do método, eles possuem, por interioridade, um cunho ontológico, na mesma medida em que seus postulados teóricos explicativos nos informam, ainda que indiretamente, a orientação epistemológica adotada. Por isso, penso que a obra de Vygotsky, né, intervincula o tempo todo uma explanação acerca do processo metodológico de investigação e a exposição de seus resultados.
Por isso, sobretudo, né, para os iniciantes, acaba não sendo uma leitura das mais simples, vamos dizer assim, né? Porque o tempo todo ele está dialogando, né, sobre estas duas, ou acerca destas duas dimensões. Pois muito bem. Então, nessa exposição, né, ele vai elucidando a concepção de conhecimento científico, né? Na mais absoluta coerência com a concepção marxiana, para quem o conhecimento objetivo científico identifica-se com a reprodução ideal, no plano da consciência, né, do movimento instituinte do real. No caso específico, do movimento instituinte dos fenômenos psíquicos. Por esta via, ele vai nos convocando para a compreensão dos referidos fenômenos por meio da apreensão do trânsito de um dado estado ou condição do objeto, né, para outro. E com isso, ele inaugura um enfoque completamente novo na psicologia. Assim como Marx estruturou sua teoria social a partir da constatação de que a análise, não é, empreendida pelos economistas clássicos, em seu viés fragmentário e unilateral, não havia alcançado a compreensão da especificidade histórica das formas burguesas de produção, Vygotsky procedeu a uma análise semelhante em relação à psicologia tradicional, que pelos mesmos limites lógico-metodológicos também não alcançara a compreensão, né, do objeto da psicologia em sua totalidade e processualidade históricas, o que significa dizer em sua concreticidade. Sendo assim, ele se volta para a elaboração de uma psicologia apta à elucidação do vir a ser de seu objeto, fiel a uma herança hegeliana incorporada por Marx, né? E nesta acepção, ser é processo. Consequentemente, o objeto será sempre portador de um caráter dinâmico, mutável, transitório, né? O que impõe ao sujeito que quer conhecê-lo a necessidade da descoberta do que ele é, como chegou a sê-lo e como pode ser transformado, né? Vygotsky assumiu a tarefa de elaboração de uma ciência psicológica capaz de explicar os fenômenos psíquicos a partir de suas formas mais desenvolvidas, a partir de suas formas mais complexas, num percurso de elucidação que nos aclara, então, o processo de gênese e desenvolvimento histórico dos mesmos. Trata-se da reconstituição do percurso de formação do objeto e da projeção de suas possibilidades de transformação, né? E aclaramento para as necessidades de intervenção. Essa empreita, não é, ela aparece na obra como condição, né, para o desvelamento do que Vygotsky chama de regularidades que balizam o desenvolvimento, bem como as leis às quais esse desenvolvimento se subordina. Por isso, o processo de investigação, ele não pode se reduzir ao imediatamente dado, captável pelos nossos sentidos, requerendo sempre a contraposição entre forma e conteúdo, ou a contraposição entre aparência e essência, né? Ocorre que essa contraposição, ela é tarefa da análise empreendida pelo pensamento do sujeito que objetiva conhecer, né?
Daí que o desenvolvimento do pensamento teórico, conceitual, rigorosamente abstrato, seja também uma exigência de ordem metodológica no enfoque vigotskiano. E nesse quesito, né, impossível não lembrar o dito por Marx em relação às ciências econômicas, mas que vale também para a psicologia, né? Não nos é possível utilizar de microscópio ou reagentes químicos. Apenas a abstração do pensamento desponta como ferramenta capaz para o desvelamento do real. E aqui abro parênteses, né? Porque quanto mais aligeirada e superficial for a educação escolar, no que inclui graduação e mesmo nível de pós-graduação, maiores as dificuldades para avançarmos, de fato, né? Tanto em direção à compreensão, quanto em direção à construção do conhecimento científico sob referencial vigotskiano. Pelo caminho, né, da simplificação do ensino, vence o encarceramento do pensamento dos sujeitos nos limites da unilateralidade da aparência, dos pseudoconceitos e do imediatamente dado. Em suma, a concepção marxiana de conhecimento científico encampada por Vygotsky, ela está na raiz de toda a sua crítica à velha psicologia, com o seu paradigma atomístico, descritivo, estático e, por conseguinte, anistórico. Na minha compreensão, essa concepção ela ganha objetividade, né, na proposição dos 3 princípios básicos, nossos, né, conhecidos, do enfoque genético causal ou análise dinâmico-causal. E que princípios são esses, né? A análise do processo, da dinâmica histórica de formação do objeto em estudo. Nesta análise, ou a partir desta análise, primar pela superação da descrição fenomênica em direção à explicação, né? Que demanda extrair desta história, né, desta dinâmica, a formação do objeto, né? Ou melhor, aquilo que sustenta a existência concreta desta formação. E como consequência desses 2 princípios, né, proceder à análise, né, da gênese histórica, o resgate da gênese histórica, até mesmo dos traços fossilizados dos comportamentos complexos, que em sua aparência despontam, né, automatizados, congelados e, por conseguinte, passíveis de serem naturalizados. Agora, se nos perguntarmos qual é o ponto de intersecção entre esses 3 princípios, penso eu que é a questão do movimento e da descoberta daquilo que o põe em curso, né? O que significa dizer das contradições internas que o movem, tá? Então, o enfoque dinâmico causal, ele visa a captação, né, e explicação do movimento instituinte do objeto em estudo. O seu caráter analítico, consequentemente, não poderia mesmo coincidir com análises pela via do formalismo lógico, né, de Demócrito a Wundt, tá? Entre o que seja a análise de um determinado todo pela via da decomposição, recomposição de seus elementos instituintes, né? E a análise de um determinado todo pela identificação
das intervinculações e interdependências de seus componentes, há uma diferença radical. E com isso, eu passo à questão das diferenças entre análises por elementos e análise por unidades. No meu entendimento, esse é um dos pontos de maior complexidade do método em Vygotsky, né? E ainda uma questão que entendo, precisamos avançar em nossas pesquisas. E a complexidade começa porque, sob esse enfoque, a própria definição de análise precisa ser revista. Por definição, análise é uma operação lógica, né, pela qual procedemos à separação das partes, né, de um determinado todo, tendo em vista um estudo pormenorizado das mesmas. Mas a própria concepção de análise carrega consigo uma concepção do que seja todo. Não por acaso, logo no início do ensaio Análise do Desenvolvimento das Funções Psíquicas Superiores, tomo 3, Vygotsky afirma, indo às suas palavras: precisamos delinear o problema da própria análise antes de abordar a análise do problema. E nesse delineamento do problema da análise é que desponta a necessária distinção entre análise por elementos e análise por unidades. Segundo Vygotsky, a velha psicologia, adotando, não é, um enfoque, um paradigma puramente analítico-indutivo, assentado na ideia, claro, de que o todo se forma por partes, não avançou para além das elucidações meramente fenomenológicas e descritivas. Ele reconhece, sim, as tentativas, não é, de avanço, tanto da análise do comportamento quanto da psicologia da Gestalt, considerando que a primeira teve o mérito de avançar da descrição à explicação. Todavia, não resolveu o problema da análise atomística. A Gestalt, por seu turno, teve, né, o mérito, enfrentou o desafio de superar o enfoque fragmentário, mas não superou a análise descritiva. Como, então, resolver esse impasse? E Vygotsky afirmou, como condição básica para tanto, a necessidade de unificação dialética entre o enfoque estrutural e analítico. Também no ensaio Análise do Desenvolvimento das Funções Psíquicas Superiores, ele tece uma outra consideração que nos interessa aqui particularmente, quando ele diz: detrás de uma ou outra aplicação da análise se oculta uma determinada concepção do fato analisado. Vejam um chamadinho, inclusive, para a dimensão ontológica que eu procurei destacar, né, na introdução da minha fala, a concepção do objeto. E já no ensaio Estrutura das Funções Psíquicas Superiores, também tomo 3, ele afirmou: o fundamento do novo enfoque, do novo ponto de vista, consiste em que ele promove a primeiro plano o significado do todo, né? O qual possui suas propriedades particulares e determina as propriedades e funções das partes que o integram. A partir desta premissa, né, então ele explicita em diferentes momentos da sua obra o caráter sintético dos fenômenos psicológicos, né? Defendendo então um rumo dedutivo, indutivo para a análise dos mesmos, ou seja, uma análise do todo para as partes
e delas novamente para o todo. Esse enfoque, claro, né, ele não prescinde a análise, mas a tem como um processo que decompõe o todo em unidades. E o que são unidades? Elas são componentes que conservam em si traços das propriedades essenciais do objeto. Por isso, esse tipo de análise, prima por depreender as partes contraditórias de uma determinada totalidade e não de outra. A característica central da unidade é que ela, diferentemente do elemento, será sempre dinâmica e relacional. Uma expressão microcósmica particular do todo. E que mesmo em suas propriedades, mesmo em sua particularidade ou propriedades identitárias, por isso é um componente, ela preserva traços daquilo que lhe deu origem, ou seja, de determinado todo ou do todo, ao qual ela se integra. As análises, que operam, as unidades, vamos dizer assim, elas operam como mediações constitutivas do todo. Penso que se nós compreendermos as unidades como mediações, o nosso exercício investigativo pode ficar até um pouco facilitado. E, claro, entender as unidades como mediações constitutivas de um todo, sem perdermos de vista que o todo não deixa de ser um sistema unificado de relações. Sendo assim, cada unidade vai condensar em maior ou menor grau de evidência o sistema de relações do qual é partícipe. E aqui eu pensei em um exemplozinho. Se nós tomarmos como exemplo o psiquismo como um sistema interfuncional, a quem compete a formação da imagem subjetiva da realidade objetiva, os processos funcionais despontam como mediações para a formação desta imagem. E a formação da imagem como tarefa essencial do sistema, ou seja, do todo. Mas se nós nos voltarmos para a análise dos processos funcionais, em si, e aqui, inclusive por conta do tempo, eu vou ilustrar só com percepção, atenção e memória, nós partimos do todo, o que significa dizer da compreensão de que eles operam, eles mantêm relações com a formação do reflexo psíquico da realidade. A percepção. A que vem a percepção? A ela compete a formação da imagem unificada do objeto. Isto porque as nossas sensações, os nossos sentidos, captam apenas as propriedades isoladas dos mesmos. E a atenção? Cabe-lhe a formação da imagem focal da realidade captada pela percepção. Opa, então aqui vale uma observação rápida. Já não dá mais para isolar a análise da atenção da análise da percepção. E a memória? A memória concerne a formação da imagem por evocação daquilo que foi sentido, percebido, atentado. A observação segue valendo. Eu penso
que por essas poucas colocações, nós já podemos constatar que o traço essencial do todo, reeditado em cada unidade, é a formação da imagem, relação entre todo e componentes instituintes. Mas nós também podemos constatar, quão limitadas serão as nossas análises sobre qualquer uma das unidades, se não levarmos em conta as relações que elas travam entre si, por demandas de quem? Por demandas das relações com o todo. No nosso exemplo, por demandas da formação do reflexo psíquico da realidade. E outra questão que me parece importante diz respeito às afirmações de Vygotsky, de que, a princípio do desenvolvimento, esse todo ele é indiferenciado em relação aos seus componentes. Sendo assim, o todo não pode mesmo ser a soma das partes, porque essas partes, como tal, não existiam na gênese desta totalidade, nos primórdios da formação dessa totalidade, no nosso exemplo aqui, do próprio psiquismo. E em inúmeros momentos das suas análises, Vygotsky identifica o desenvolvimento nessa linha de raciocínio com a especialização, a diferenciação e complexificação de aspectos de uma determinada totalidade por decorrência da internalização de signos e das exigências das atividades que pautam a relação do sujeito com o seu entorno físico e social. Vale lembrar, não por acaso, que na proposição das características do que seja atividade guia, Leontiev também vai destacar esta mesma questão, do processo formativo, da especialização e complexificação das funções psíquicas pela via da atividade. E é nesse processo de especialização, portanto, desses aspectos, que eles conquistam propriedades particulares. Então, quando vamos, por exemplo, estudar, vamos pensar aqui só a memória, estamos lá diante das propriedades particulares da memória. Só que nós não podemos perder isso de vista. Estas propriedades têm uma história. Estas propriedades foram formadas na história, ou pautadas pelo próprio desenvolvimento do sujeito. Sem perder de vista, claro, esta relação que estamos estabelecendo sempre entre essa especialização das unidades e suas relações com o todo. Portanto, o traço essencial de cada unidade não desponta nela mesma. Eu penso que aqui fica bem evidente a superficialidade dos recortes lógico-formais na análise dos processos psíquicos em geral. Então, se o componente se complexifica, a própria totalidade da qual ele faz parte, claro, também se altera. Sendo assim, entre o todo e seus componentes, existem relações de interferências recíprocas. E são exatamente estas relações de interferências recíprocas que a análise por elementos não capta. A análise por unidades, ela visa a apreensão do traço essencial do objeto em estudo, de sorte que neste traço se expressem as intervinculações entre ele e o todo e entre os componentes,
né? E a clareza sobre isso considero fundamental nas investigações orientadas pelo método, tal como proposto por Vygotsky, né? Porque não raro nós vemos, lemos, né, em dissertações, teses, ou mesmo artigos, né, submetidos para parecer, que o pesquisador ele fez uma análise por elementos, mas chamou de unidades, né? Então mudou só a nomenclatura, mas não mudou a lógica. E por esse caminho, a incompletude não vai se evidenciar necessariamente no momento analítico, mas ela fica evidente quando não se chega às intervinculações entre unidades e entre unidades, né? Aí é a hora que o pesquisador se colocou numa saia justa. Então, tanto o todo quanto as unidades, né, não podemos perder de vista também, possuem um caráter sintético. Por isso, a síntese, como afirma Vygotsky, será sempre o ponto de partida e o ponto de chegada, né, da análise. Todavia, como, né, o autor nos coloca, na raiz desse tipo de análise, o todo ao qual se chega não será mais o mesmo do ponto inaugural da análise, né? Mas uma síntese de qualidade superior. Por quê? Porque estará mais saturada das múltiplas determinações do objeto. São essas múltiplas determinações do objeto que a análise por elementos não nos possibilita apreender. E diante dessas considerações, também considero importante, né, nos determos no conceito de totalidade, né? Uma vez que, do ponto de vista metodológico, totalidade não é sinônimo de tudo. Me reporto, não é, à sala de aula, quando os alunos estavam começando, né, o estudo sobre o método, e que a gente fazia a apresentação dessa questão da totalidade, não raro era um arregalar de olhos. Como assim, professora? A gente vai ter que abarcar tudo, né? Então, pera lá, a gente precisa limpar esse terreno para não incorrermos, inclusive, nos riscos dos enfoques multilaterais que também foram criticados por Vygotsky. E eu costumo ilustrar, né, esse enfoque da multilateralidade com uma proposição que é bastante comum também, né? A afirmação de que a natureza do desenvolvimento é biopsicossocial. Pronto, coloquei tudo, né? E aqui nós não temos outra coisa senão uma integração pela via aditiva, portanto, lógico-formal, né? Que é completamente diferente do enfoque dialético pelo qual nós vamos afirmar a natureza social do desenvolvimento humano. Né? A natureza social do desenvolvimento, inclusive biológico, por exemplo. Tá? Então, quando se afirma um enfoque na perspectiva da totalidade, né, o que estamos colocando em pauta, o que o método coloca em pauta, diz respeito ao fato de que nada pode ser analisado isoladamente, né? Isso por quê? Porque a própria realidade é uma totalidade em processo de formação e transformação contínua, né? Portanto, a razão de ser de cada aspecto, de cada componente, né, ou de cada traço particular do objeto que se queira estudar, só pode ser apreendida no conjunto de relações contraditórias que estabelece com outros elementos, com os outros componentes ou traços daquela totalidade específica.
Né? Lígia. Então, assim concebido... Lígia. Oi? É mais 5 minutinhos, tá? Estou concluindo. Assim concebido, né, o processo investigativo, ele vai reconstituindo a formação processual do objeto a partir da identificação das diferentes formas de relação pela qual vão se travando, né, as unidades com o todo e entre unidades. Agora, há que se levar em conta também que estas relações, elas não são lineares ou mecânicas. Elas expressam o movimento interatuante de sobredeterminação e subordinação que rege a dinâmica contraditória da totalidade. Né? Então, referindo-se, por exemplo, ao desenvolvimento das funções psíquicas superiores, Vygotsky, em muitos momentos, nos chama a atenção para o fato de que elas não se desenvolvem de modo linear e concomitantemente. Né? São as atividades realizadas pela pessoa que vão balizando as relações, ora de sobredeterminação, ora de subordinação. E a partir da análise destas relações, que nós vamos, então, descobrindo as regularidades explicativas do objeto, que é a função maior do conhecimento científico. E, finalizando, também não podemos, né, preterir que no cerne desta questão estão as relações. E elas, por sua vez, são históricas. Por isso, o processo de construção do conhecimento científico é um trabalho infinito, mas que, né, encerra a cada momento o desafio de uma interpretação cada vez mais adensada acerca das determinações do real. Paro por aqui, pelo adiantado da hora, inclusive. Obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Lígia, né, por trazer palavras tão importantes. Boa tarde para vocês. Eu tive problema com a internet, não consegui entrar no começo aqui da apresentação, né? Mas muito obrigada, Lígia. A gente tem aqui vários comentários aqui, né, das pessoas que estão ouvindo, né, falando da importância dessa discussão que você traz, falando do método, né, falando da unidade. Então, muito bom, tá? A gente vai dar continuidade agora com o trabalho, com a exposição da professora Maria Cecília Eca Marques Magalhães. A professora ela é graduada em Letras Germânicas, Português, Inglês e Alemão pela Universidade de São Paulo, licenciada em Português e Inglês pela Universidade de São Paulo, mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela Universidade Católica de São Paulo e doutora em Educação pelo College of Education, de Virgínia. Em currículo e instrução com foco na leitura e informação contínua de professores, com base na metodologia colaborativa crítica. Atualmente, a professora ela é titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Departamento de Linguística, e no Programa de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. A professora tem experiência na área de linguística, com ênfase na linguística aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino-aprendizagem da língua materna e estrangeira, leitura e escrita no ensino-aprendizagem em diferentes áreas do conhecimento, formação continuada de professores colaborativos e críticos, formação de educadores para contextos bi- e multilingües e metodologia da pesquisa crítica da colaboração. Sua pesquisa está embasada no quadro da teoria da atividade sócio-histórica cultural e na concepção enunciativa da linguagem. Professora Maria Cecília, muito bem-vinda. Agradecemos a sua participação para esse evento, né? E pode estar iniciando a sua exposição. Juliano vai nos ajudar com os slides. Muito obrigada, eu agradeço também o convite. Aqui foi meio em cima da hora, mas aí uma coisa que eu vou falar de uma coisa que eu gosto muito e que eu venho trabalhando há bastante tempo, e eu agradeço a possibilidade de estar falando aqui. Então, eu vou discutir aqui com vocês, expandindo o método para Vygotsky na organização de uma educação decolonial. Vou mudar completamente o foco,
vou falar alguma coisa do método, mas, na verdade, a brilhante exposição da professora Lígia foi realmente bastante importante, muito boa, e o foco vai ser diferente. Vocês podem mudar, então... Tá, obrigada. Bom, então, como a Marilda já disse, eu falo, né, da linguística aplicada, crítica decolonial e das vozes do Sul, né, do grupo de pesquisa LACE, que a gente, linguagens em atividades no contexto escolar, que a gente vem trabalhando desde que eu entrei na PUC em 1990, e que um grupo de pesquisa que eu divido há muito tempo com a professora Fernanda Liberali. Então, trata-se de uma visão de linguística aplicada que está apoiada na necessidade de decolonizar nosso pensamento sobre linguagem e educação, como discutido por Pennycook e Marconi. Tem também um foco nas epistemologias do Sul, que discutem as experiências de resistência, injustiças, opressão e destruição causadas pelo colonialismo, como discutido pelo Sousa Santos e por Freire. E a criação de fendas, cracks, como coloca Walsh, no sistema opressor, como metáfora à possibilidade criativa de agir no mundo. A reflexão crítica sobre a organização dialética da linguagem, como discute o Vygotsky, e também o Freire, né, que, na verdade, faz um foco bastante importante na organização da linguagem, na criação de situações limites e a construção do inédito viável. Pode passar? Bom, e pelo que a gente luta, nós lutamos por uma sociedade justa e igualitária, com equidade e justiça, em que a violência como ferramenta de necroempoderamento e necroeducação não tenham mais possibilidade de ter lugar em país algum. Por uma educação de qualidade das escolas públicas, em que o currículo seja voltado à Constituição de Cidadania, a todos os envolvidos, e como a professora Lígia colocou, uma educação de qualidade que possibilite o desenvolvimento agentivo e cidadão dessas crianças que frequentam a escola pública. Para que países não se organizem também pelo capitalismo abissal, como coloca Sousa Santos, e como temos visto no Brasil, em que a pandemia possibilitou o enriquecimento de alguns pelo genocídio de muitos e dos mais vulneráveis, né? Que é o que eu estou chamando de necroeducação. Por apoio à organização nós lutamos também pelo apoio à organização de uma escola pública, apoiada em bases epistemológicas e políticas, que possibilitem que alunos de famílias menos favorecidas tenham iguais oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento, como aquelas possibilitadas às mais favorecidas. Também por uma base nacional comum de formação de professores da educação básica, BNC, de 2019, que de fato esteja apoiada em políticas de currículo e de formação colaborativa crítica de professores e alunos agentes na transformação da sociedade. O que a gente espera é um currículo que, na verdade, não seja apoiado apenas em conteúdos escolares. Tudo bem? Pode mudar? Como diz o Sousa Santos, o futuro começa agora, mas que futuro a gente consegue esperar agora? Se a gente olhar para toda a discussão dos milhões e bilhões que são cada passo diminuídos da educação, do ensino fundamental, médio, superior, as bolsas dos alunos, né, na universidade. Então, na verdade, o que a gente tem é uma desconsideração das escolas dos mais pobres, feitas para os mais pobres, uma volta agora às escolas, mas muitas crianças nem podem voltar para as escolas, porque escolas que não têm banheiro, escolas que não têm nenhuma possibilidade de receber essas crianças que já ficaram há tanto tempo fora da escola, né? Então, isso é uma tristeza, e a gente se pergunta, para onde vamos, então? Que futuro é esse? Podem mudar? Podem passar?
E aí eu fico me perguntando que decisões educacionais, sociais e políticas que levem em conta a complexidade do país serão efetivamente implementadas na manutenção de uma educação que saiba acolher alunos, em sua maioria, que ficaram fora da escola por tanto tempo. Olhando para a formação de professores, você vê que o enfoque é absolutamente capitalista, liberal, com foco no individualismo, na transmissão do conhecimento. Então, fico me perguntando para onde é que nós vamos. Como repensar criticamente a organização da linguagem, de papéis, de alunos, de professores, que se organizem por uma praxis dialética entre os participantes dos espaços escolares, que vai um pouco em algumas coisas que a Lígia falou, que, na verdade, a gente tem uma escola simplificada para os alunos, principalmente nas escolas públicas e excessivamente voltados à construção de conhecimentos, à transmissão de conhecimentos, em geral, para as escolas particulares. Pode mudar? É isso que a Luciana está falando aqui. Eu acho que é importante, Luciana, porque, na verdade, o que você tem é uma questão horrível, né, que a gente tem a privatização. Na verdade, a privatização não é só da escola, a privatização é do país. Então, está se privatizando tudo. Então, esse é a ideia que se tem de um país, né, liberal, capitalista, é um capitalismo selvagem, muito triste mesmo. Bom, então, o que a gente vai discutir aqui com vocês? Eu vou discutir as bases do método para Vygotsky na concepção do materialismo histórico dialético de Marx e Engels, no conceito monista spinozano, e em que a relação corpo e alma, como uma só e mesma coisa, expressa de duas maneiras diferentes, mostra para a gente toda essa visão monista do Vygotsky, que também é do Freire, que também é do Marx, na verdade. Eu sempre brinco que, na verdade, o Marx se apoiou no Spinoza. Eu acho que sim. Solucionar problemas teóricos e metodológicos da psicologia, concepção dualista cartesiana, histórica da relação de comportamento e mente, e da escolha de unidades de análise que pudessem trazer a totalidade de compreensão sobre os processos da construção da consciência, que é o que a Lígia já se ateve bastante discutindo com a gente pela brilhante palestra. Pode mudar? O objetivo 2 é discutir a importância e as implicações do método das ideias de Marx para uma compreensão da educação na sociedade capitalista e as contribuições de Lev Vygotsky e Paulo Freire no desenvolvimento de uma visão mais concreta do papel potencial das práticas dialógicas e dialéticas na educação em relação aos problemas urgentes e agudos do mundo de hoje. Pode passar? Bom, a organização que segue é essa, né? Eu vou falar sobre Marx e Spinoza, Paulo Freire, Vygotsky, Freire, e eu vou terminar com as discussões das situações limite de método viável na ideia, na direção da construção de uma proposta político-pedagógica decolonizadora, que é o que eu estou discutindo agora, a relação, que agora o caminho para o Brasil. Bom, o que eu disse sobre a pergunta agora aqui, a questão que eu disse é que Paulo Freire e Vygotsky, eles se aproximam muito quando eles falam das relações spinozanas, que o Vygotsky discute muito na proposta do método dele, e que é também feito pelo Marx. Então, é isso que eu brinco, que eu digo que, na verdade, o Marx também se apoiou no Spinoza. Não, há discussões que dizem que sim, há discussões que dizem que não, né? Eu já li muita coisa sobre isso, mas eu continuo com a ideia de que o Marx, de fato, se apoiou no Spinoza nessa direção. Bom, pode mudar? Bom, então, quais são as bases marxistas e spinozanas do método para Vygotsky? Então, a Lígia falou muito sobre isso, eu vou falar aqui algumas coisas, né, rapidamente, porque esse não era o meu foco mais importante. O método, como aponta Marx e Engels,
tem base materialista e histórica, o que é extremamente importante, e enfoca os indivíduos reais e a sua ação e as suas condições materiais de vida, tanto as que encontraram como as que produziram pela sua própria ação. A ênfase está, então, na não separação da teoria-conhecimento, que é o conhecimento, e da prática, a ação. Daí a praxis, tanto para o Vygotsky, para o Marx, como para o Freire, né, o foco na praxis, no desenvolvimento do ser humano, em que a história deixa de ser uma coleção de fatos sem vida, que é uma visão empirista, ou a ação de sujeitos imaginários, indo ou para um lado empirista ou para um lado idealista. Pode mudar? A linguagem, Marx, e tanto o Vygotsky e Freire, então, o que eu vou dizer? Nas discussões do Marx, há uma convergência para as discussões do Vygotsky e do Freire, mas nem sempre. Há também a possibilidade de entender como uma divergência. Então, nós vamos falar aqui sobre a convergência. A linguagem, ambos, tanto Vygotsky como Freire, entendem a linguagem como praxe social de comunicação, organização e reflexão dentro na ação. Eu nem gosto muito desse dentro, já apareceu aí, na ação e transformação social e mais ampla. Então, essa visão de linguagem é muito importante. Pensamentos e significados não podem ser transmitidos dessa forma ou impostos, porque toda aprendizagem e ação para a mudança começa nas experiências reais dos sujeitos atuantes por meio da interação com outros, em contexto de aprendizagem e ação expansiva, consciência das limitações e possibilidades de entendimento e experiências atuais. Então, na verdade, a historicidade que é extremamente importante para o Marx, é também para o Vygotsky e para o Freire, para entender onde é que a pessoa está, né? Porque senão fica muito fácil para a gente pensar, você vê, você fala, não, essa pessoa não sabe nada. Então, mas qual é a constituição dela? Qual a experiência que ela teve? Então, para entender as pessoas, você precisa entender a historicidade dela. Por isso que numa pesquisa, quando você vai trabalhar com sujeitos, você precisa entender qual é a historicidade desses sujeitos. Quem são esses sujeitos? Pode passar? Bom, mas, na verdade, há também divergência entre a compreensão de Vygotsky e Freire. Eu gosto de dar como exemplo a ZPD, a concepção vigotskiana de ZPD e a visão de Freire com foco na cooperação e colaboração. Então, Vygotsky, quando ele pensou inicialmente a ZPD, eu gosto de dizer que o Vygotsky, na verdade, ele tem uma coisa que a Lígia já falou também, ele tem uma construção que foi se repensando ao longo da curta existência dele, foi se transformando. E a ZPD, ela é um conceito de uma época inicial da discussão do Vygotsky, em que ele estava, na verdade, conversando com o cognitivismo piagetiano e outras pessoas que não eram exatamente o Piaget. Mas o foco dele era no desenvolvimento mental da criança, por meio da cooperação com outras pessoas mais capazes, daí os sujeitos mais capazes, né? Os participantes mais capazes da discussão da ZPD, com o qual eu diria que não concordo, porque eu acho que o que é ser mais capaz varia muito de pessoa para pessoa, e fica muito complicado você trabalhar com esse conceito. Mas essa discussão do Vygotsky, ele estava interessado em entender o QI, na verdade, qual é a capacidade mental das crianças, certo? Como ponto de partida. E, para Freire, por outro lado, a educação deve começar com a solução da contradição professor-aluno, conciliando os polos da contradição, de modo que ambos sejam simultaneamente professores e alunos. Quer dizer, o aluno precisa ser professor, precisa passar a ser professor, e o professor-aluno. Isso, na verdade, é algo que a gente vai retomar quando a gente falar da organização dialética da linguagem,
numa proposta de colaboração crítica na construção de cidadania. Pode passar? Bom, pensando, eu acho que a ZPD é um dos conceitos mais conhecidos do Vygotsky, mais usados, eu diria, né? Assim como a discussão de mediação, que é extremamente importante para a metodologia do Vygotsky, extremamente importante para as discussões na construção do conhecimento nas relações, sejam elas quais forem, mas, na verdade, eu acho que são entendidas de uma forma muito estrita. Então, o que eu estou propondo, o que a gente propõe, o que a gente faz no grupo de pesquisa LACE, é entender a ZPD com base numa perspectiva dialógica de colaboração crítica, que busca resolver essa contradição, tá? Pensando assim, por exemplo, professores e alunos são parceiros e participantes plenamente iguais na dialógica do processo social, conjuntamente empurrando o horizonte do conhecido para as águas não mapeadas do inédito viável, como Freire aponta, viabilidade não testada, é o que ele vai chamar de inédito viável. Pode mudar? Então, a pesquisa crítica de colaboração, ela criou uma possibilidade para enfrentar todas as questões de injustiça, sobreposição de poder, todas falta de equidade entre o tratamento da sala de aula, principalmente, eu acho que o uso de poder pelo professor, muitas vezes, né? Um esforço para implementar relações dialéticas, permitindo que as contradições do mundo surjam e que os traços culturais dominantes sejam desafiados. Como parte da escola, a teoria crítica deve ter deve ser um processo de esperança em que o trabalho conjunto entre diferentes agentes, pesquisador, professor, alunos, outros funcionários, pais, comunidades do entorno da escola, possam ocorrer, transformando a escola e a sociedade, os próprios participantes, como parte do processo, como aponta a Ana Stetsenko. É importante a gente trazer essas questões em foco, porque o que a gente tenta construir na pesquisa crítica de colaboração é uma possibilidade, por meio da colaboração e da contradição, dois conceitos super importantes, para se construir uma possibilidade de interação em que todos os participantes possam ter voz para dizer o que pensam, mesmo que o professor e os outros alunos discordem dessa visão. Então, na verdade, nós temos uma relação entre o singular, certo? E o coletivo. Então, a voz de todas as pessoas que participam de uma relação, seja ela onde for, seja na sala de aula, seja na escola, seja em qualquer outro lugar, todas as pessoas, elas têm que ter a possibilidade de se colocar. Tá? Mas, ao mesmo tempo, todos os outros participantes também precisam ter a possibilidade de discordar, concordar, expandir, pedir para a pessoa explicar novamente o que ela está falando. Quer dizer, então, nós temos que ter, na verdade, nas relações, essas duas possibilidades, do singular, porque cada sujeito se constituiu de uma forma singular, e ele, então, vai entender as questões que estão em foco na discussão de uma forma diferente. Então, ele tem que ter o direito de se colocar, mas também de ouvir os outros colegas que querem se colocar na fala dele. Uma questão importante para a gente é essa, é de as pessoas construírem conhecimento com os outros, isso que é a colaboração, né? Mas entendendo o outro, falando na fala do outro, e as outras pessoas falando na fala
da primeira pessoa. Quer dizer, então, essa é a visão que a gente está falando, que o Freire coloca, de o professor ser aluno e do aluno ser professor. Tá? Pode passar? Bom, então, o que é a dialogia freiriana? A dialogia freiriana é a essência da educação como prática de liberdade, que é exatamente isso que eu estou colocando aqui para vocês, e que também está no Marx. O diálogo é um ato de criação, de conquista do mundo para a libertação dos seres humanos e a transformação da realidade com outros em todos os momentos desse processo, que é exatamente o que eu acabei de falar. Pode passar? Bom, e aí? Onde é que entram as situações limite? Então, quando Freire traz a discussão das situações limite, ele está criando, ele cria um contexto para que as reflexões colaborativo-críticas possam acontecer e instaurar um clima de esperança e confiança voltada à superação dessas situações limite, tá? Por meio da construção de novos meios de pensar, sentir e agir sobre a realidade concreta e historicamente constituída que seria a superação dessa situação limite, seria a construção do inédito viável. Então, e o que é o inédito viável? Então, pode mudar? Então, bom, o Freire vai denominar situações limite a obstáculos, barreiras que precisam ser vencidas para o desenvolvimento das ações transformadoras do mundo. Então, por exemplo, numa visão de opressão, seja ela na sala de aula, seja ela na escola, seja ela no campo, seja ela onde for, tá? Para que se possa vencer, se possa pensar numa outra situação, você precisa, na verdade, historicamente, retomar as discussões do que acontece, do que aconteceu, e como criar possibilidades para outras construções, né? Que isso seria um foco importante aí, é o desenvolvimento de agência transformadora, tá? Como agir no mundo, seja ele onde for, seja na sua escola, seja num mundo maior, seja como for, de outras maneiras para que essa relação de opressão seja transformada. Então, essas barreiras, elas podem ser percebidas como um obstáculo e que as pessoas não conseguem sair delas. Elas não querem ou não conseguem, e elas não têm como, na verdade, possibilitar a superação dessas ações, né, e desses contextos. Pode mudar? Ou elas podem achar que, sim, que podem construir, na verdade, um outro modo de agir, pensar, sentir, né, que seria, que é o que o Freire vai chamar de inédito viável. E é um conceito extremamente importante para Freire e para a escola, porque ele, na verdade, ele está falando de algo que existe, mas que só será conseguido pela praxis libertadora. Quer dizer, no processo questionador das bases teóricas e teórico-metodológicas que apoiam as ações opressivas em contextos vários. Tá? Então, veja, não é algo que está ali à vista, é algo que tem que ser olhado para a historicidade, tem que ser entendido por que se acha, por exemplo, que não tem saída para aquela situação, por que o Freire chama de situação limite. E como, e que limite, e como, que situação construir, que situação pode ser construída pelo conjunto das discussões, mas para isso você tem que retomar questões que ficaram esquecidas na historicidade, e que é uma questão que é trabalhada por Foucault e por pessoas que trabalham com a genealogia Foucaultiana. Como recuperar essas questões de forma a questioná-las, certo? E
e reconstruí-las, né? Tá? Destruí-las e desconstruí-las e reconstruí-las. Tudo bem, pode mudar. Então, o inédito viável é uma utopia provável. Algo inédito, ainda não claramente conhecido, vivido, mas pode ser sonhado, se quer chegar lá, que pode se tornar realidade por meio da reflexão crítica e de ações coletivas para que possam superar essas situações limite e as relações opressivas, né? Que é isso que a gente quer. Essa é a grande questão de você constituir uma relação colaborativa e crítica em que todas as pessoas estejam envolvidas, que estejam participando daquela discussão, que é muito raro nas escolas, né? Então, aquele aluno que fica quietinho lá no canto, que não fala, ou que brinca, né? Que faz piada, ele não vai. Ele, na verdade, vai ser colocado para fora. E por que as razões pelas quais ele está quietinho, ou as razões pelas quais ele quer fazer piada, ficam escondidas. Eu tive uma aluna que fez um trabalho de pesquisa sobre alunos que brincavam na sala de aula, e ela fez com entrevistas, e ela perguntava por que eles brincavam. E muitos diziam, porque eu não entendo nada mesmo que a professora fala, não sei, mal sei ler, e pelo menos brincando, fazendo piada, eu apareço na sala de aula, eu dou uma contribuição para todo mundo dá risada e tal. Então, é um pouco isso, né? Então, o que a gente precisa na sala de aula é entender onde estão todas essas pessoas, certo? Por que elas não falam? Qual a historicidade delas? Para a gente trabalhar com essas pessoas na transformação dessa situação limite. Tudo bem? Pode mudar? Bom, então, Freire, a ideia do Freire, eu acho que ela traz uma possibilidade de expansão para as discussões que nós fazemos do Vygotsky, para todos esses conceitos vigotskianos que nós usamos e que eu já coloquei aqui, para construir uma concepção decolonial de educação, né? É isso que a gente precisa repensar todos esses conceitos coloniais, né? que embasam as relações em quase todos os lugares da educação hoje, né? Da escola, e criar essa possibilidade da gente expandir para uma visão decolonial que seja libertadora, que seja problematizadora, como diz o Freire, né? O lugar do professor não é falar, não é transmitir, não é responder perguntas e resolver, mas de criar possibilidades para as pessoas crescerem, para as pessoas se repensarem, para as pessoas realmente se constituírem como outras pessoas, né? Um desenvolvimento de agência cidadã. Então, uma educação que seja capaz de libertar modos de pensar, sentir e agir do pensamento colonial, possibilitar mobilidade de grupos oprimidos, a resistência a estruturas de poder instituídas tradicionalmente pelo colonialismo e mantidas pela colonialidade. Eu acho interessante que o Freire faz essa diferença entre colonialismo e colonialidade, né? O colonialismo foi a que criou aquilo, mas a colonialidade mantém todas essas estruturas, né? E estão em todos os lugares, né? Nas teorias, nas discussões, nas propostas de trabalho, nos projetos. E é muito difícil, gente, de sair disso. Eu vejo, por exemplo, trabalhando agora, como eu estou dando um curso de hibridismo, a gente pensar, vamos pensar o que é hibridismo, o que é usar uma educação híbrida que tenha a base na pesquisa sociocultural. O pessoal
os alunos conhecem as teorias, mas e a dificuldade de pensar como é que seria essa formação, como é que seria essa formação em sala de aula. Não, isso não é simples. Então, possibilitar a transformação da sociedade e a superação dos mais diversos legados do colonialismo, como discutem o Mota Neto e o Streck, um texto maravilhoso deles, é uma questão essencial e fundamental. Tá? Então, pode passar. Então, seria uma educação que tem uma perspectiva que é comprometida com uma visão de que disciplinas e seus métodos, como eles existem até hoje, como foram pensados numa visão tecnológica colonial, certo? Colonialista, sejam desmanteladas, criticadas, de modo que possam ser usados em um projeto que não focalize a acumulação do conhecimento, mas que focalize a construção do conhecimento pelo coletivo. Tá? Então, questionamento radical, então teria, como diz o Mota Neto Streck, um questionamento radical e uma busca de superação de distintas formas de opressão contra as classes e os grupos subalternos. E eu diria mais que isso, contra uma visão de construção de uma educação que não se organize pela transmissão de conhecimento, não se organize pela individualidade, mas pelo coletivo, pelo sujeito individual, mas que se constitui no coletivo. Então, essa é uma questão que é importante a gente entender. Então, o sujeito, Vygotsky não entende o sujeito como individual, mas ele entende o sujeito como individual, mas constituído no coletivo. Tá? E são questões que são muito importantes para você pensar a mediação também. Então, a mediação por meio de artefatos culturais, como o Vygotsky coloca, não é a mediação de um sujeito, é a mediação de artefatos culturais. Eu acho que a Lígia já colocou isso, né? E você tem que pensar que, claro que os sujeitos podem mediar, o professor pode mediar algo, mas não mediar na concepção do Vygotsky, tá? Porque a concepção do Vygotsky, e ele diz claramente isso, ele diz, o professor não pode mediar, porque ele não é artefato cultural, certo? Ele é um participante desta mediação. E ele, na verdade, ele tem o objetivo de escolher, de constituir quais são as mediações que são necessárias a serem trabalhadas naquele contexto em que ele está naquele momento. Tá? Então, isso é importante. Pode passar? Então, comunicação, uma educação decolonial, ela está comprometida com comunicação e educação como praxis dialógica, né? É trazer a dialética para as relações. Um processo colaborativo crítico organizado por meio de perguntas que se organizam pela linguagem da argumentação, em lugar de um processo transmissivo de acumulação de conteúdos, que é o questionamento do Freire quando ele vai falar da educação bancária. E quando ele propõe que o lugar na sala de aula é muito mais de perguntas que façam as pessoas se perguntarem, se questionarem, do que de transmissão de conteúdo. Pode passar? Estou chegando no fim. Então, o que seria uma agência transformadora nessa construção, né? Ela tem um papel fundamental. A agência transformadora ela é um conceito central para a mobilidade em contextos educacionais, com base na praxis marxista e como discutida por Freire, uma vez que ela visa compreender e questionar padrões de produção e distribuição de conhecimento para compreender e superar situações limite por meio do diálogo colaborativo, coletivo e dialético, como aponta Freire. Pode passar?
ela possibilita a construção do conceito de inédito viável por meio de intervenções críticas, em contextos escolares, por exemplo, que venham a ter efeitos transformadores à recuperação de saberes subjugados e invisíveis às pessoas na situação limite. É uma coisa que eu já coloquei, que nessa situação limite, as pessoas que estão envolvidas, elas precisam recuperar historicamente por que elas estão presas naquela situação e para elas conseguirem superar, né, essa situação limite e criar o inédito viável, que é o novo. Então, essas são questões essenciais em tornar visíveis as possibilidades de resistência dos participantes para desenvolverem novos modos de pensar, sentir e agir no processo de transformar conscientemente a si mesmos, a outros e à sociedade, né, na atividade profissional e na sociedade. Quer dizer, a gente tem que pensar isso em todos os lugares. Pode parecer a vocês que essa transformação ela seja uma coisa grande. Não, ela pode ser um pequenininho, mas não é algo assim, eu pensava assim, agora eu penso assim. Não, eu ajo assim, eu agia de outra forma, agora eu ajo assim. A gente tem um foco central na transformação dos modos de agir das pessoas. E, portanto, envolvido nisso estão os modos de sentir, pensar, né? E agir, principalmente. Então, vamos mudar. Uma coisa que eu disse para vocês, quando os alunos... já acabei. Então, é isso. O que eu disse para vocês antes, de que as pessoas, elas pensam, elas constroem um conhecimento. Uma coisa que o Adolfo sempre fala, ele fala, professor precisa deixar de ser regente. Os alunos sabem que não é para eles serem regentes. Quando eles vão construir um projeto, eles sabem o conteúdo, os conceitos que apoiam, para repensar uma nova maneira de agir na sala de aula. Só que, quando eles montam a aula deles, eles montam de uma forma anterior, de uma forma transmissiva, de uma forma em que o professor é o regente. Ele que resolve. Ele escolhe os textos, ele escolhe os livros, ele escolhe as pessoas, ele escolhe tudo isso, certo? Então, na verdade, o professor precisa pensar, dividir com os alunos, é isso que nós discutimos até agora, quando o Freire fala, aluno precisa ter papel de professor precisa ter papel de aluno. Tá bom? Então, é isso que eu quero dizer, fica aí para a gente, se a gente tiver tempo, para a gente discutir. Obrigada, professora Maria Cecília, né, por reflexões tão importantes, trazendo algumas ideias do Vygotsky, também as ideias do Paulo Freire, né? Muito boa essa discussão toda, né? Na realidade, nós estamos já com nosso horário bem adiantado, né? Só gostaria de fazer umas considerações e, infelizmente, a gente não vai poder abrir para discussões, né? Pelo adiantado da hora, tá? Parabenizo, né? As expositoras, parabenizo aqui a organização do evento em nome da professora Luciane. Acho que é um evento muito denso, com muitas atividades, com a participação de muitas pessoas, de muitas discussões. Então, parabéns mesmo, né, para a comissão organizadora, agradeço as pessoas que estão auxiliando esse momento também da atividade, tá? O Vygotsky, né, eu só vou fazer o Vygotsky no texto, né, o significado histórico da crise da psicologia, ele fala o seguinte: quando se conhece um pouco a metodologia e a história das ciências, a ciência começa a ser vista por nós não como um conjunto morto, acabado, imóvel, integrado por princípios preparados de antemão, mas como um sistema vivo, em constante evolução e avanço, de fatos demonstrados, leis, suposições, estruturas e conclusões que se completam ininterruptamente, são criticados, comprovados, rejeitados parcialmente, interpretados e organizados de novo, etc. A ciência começa a ser compreendida dialeticamente, em seu movimento, pela perspectiva de sua dinâmica, do seu crescimento, desenvolvimento e evolução. É desse ponto de vista que se deve avaliar e compreender cada etapa do desenvolvimento. E ele coloca para a gente que a possibilidade da psicologia como ciência é, antes de tudo, antes de mais nada, um problema metodológico. Então, nós tivemos aqui discussões muito profícuas, né? A professora Lígia falando em relação à análise do processo, né? A questão da explicação,
falando da ontologia ali na Vygotsky, né? Discutindo muito amplamente a questão da unidade, destrinchando mesmo esse conceito tão caro, né, a psicologia histórico-cultural, falando da internalização dos signos, da intervinculação entre os elementos e as unidades. Acho que foi uma discussão bastante densa, né, que nos faz refletir. As pessoas aqui nos slides estão falando, né, aqui no chat está falando, né, eu quero ver de novo o que a professora Cissa falou, eu quero ouvir de novo a professora Lígia, né, porque são discussões muito importantes, querem referências, né, então a gente vê assim, nós temos muitas pessoas assistindo, né, então eu acho que são, assim, espaços muito importantes de discussão. A professora Maria Cecília, ela começa falando da linguística aplicada, crítica, né, da decolonial e das vozes do Sul, ela traz reflexões importantes sobre a educação, ela discute sobre o método, ela traz algumas convergências e divergências entre Freire e Vygotsky, né, dá bastante destaque à dialogicidade, ela faz uma discussão importante na produção do Paulo Freire, fala da educação decolonial. Então, acho que nós tivemos aqui, né, nesse momento, aspectos necessários, importantes, que nós temos que discutir mesmo, né? Nós estamos lidando aqui com dois pesquisadores, né? Duas teorias ali, pensando no Paulo Freire e no Vygotsky, né? Que trouxeram, na realidade, uma transformação para a educação e para a psicologia de forma geral também, né? Desde que a gente tem a entrada aí do Vygotsky no Brasil na década de 80, e quando a gente pensa, né, na importância do Paulo Freire, que nós estamos comemorando o centenário dele esse ano, né, como são estudiosos que cada um na sua época, cada um no seu país, né, mas que trouxeram realmente contribuições para pensar uma escola, como a professora Maria Cecília coloca, né? Uma escola onde a gente possa ouvir as pessoas, né? Uma escola, como a professora Lígia traz também, pensando, né, uma pesquisa, uma ciência que pode entender o sujeito para além daquilo que está posto, daquilo que está na aparência, né? E pensando nessa unidade mesmo, né, em relação ao método, né? Então, me parece que nós trouxemos aqui, as professoras trouxeram, discussões fundamentais. E eu sempre falo, né, quando a gente vai para um evento, quando a gente termina, a gente, mais do que respostas, a gente tem que ter interrogações, né, questões que ficaram abertas e que trazem, assim, de certa forma, conforto por algumas questões que nós acabamos compreendendo melhor, e desconforto porque a gente quer buscar novas respostas, né? Então, acho que cada exposição que a gente vê, cada fala de algum professor, né, é isso que a gente sente. Conforto e desconforto, necessidade de conhecer mais, né, de sair daqui e procurar outros estudos, né? Então, acho que é uma questão muito importante. Então, assim, agradeço às professoras e vou abrir daí para a professora Lígia, fazer a sua despedida aí, né, suas considerações finais, e depois também para a professora Maria Cecília. E, mais uma vez, muito obrigada, né, por abrilhantar esse evento, por trazer discussões tão importantes. Então, vou pedir para a Lígia falar brevemente, né, fazer mais um fechamento, e depois para a professora Maria Cecília. Muito bom estar com vocês. Digo mesmo, muito bom estar aqui, né, participando desse evento. Parabenizo também a professora Maria Cecília, muito bom ouvi-la. Penso que a temática que nos foi proposta é uma temática, né, instigante, é uma temática sobre a qual, né, não resta a menor dúvida, vale a pena nos debruçarmos, até porque, né, isso que a Marilda coloca, o que se põe em questão é a ciência em seu movimento histórico de construção, né? Uma ciência comprometida com a transformação, né, desta sociedade que temos, que cala, que colonializa, que escraviza das mais diferentes formas e que mais recentemente, tomando as agruras do nosso país, também mata. Então, penso que foi um momento, pelo menos para mim, muito rico, porque é um momento de compartilhamento, um momento onde nos colocamos, né, para pensarmos juntos, ainda que distantes, que país queremos,
que educação escolar queremos, que psicologia queremos. Muito obrigada a todos, espero que tenha, né, a minha fala trazido algumas contribuições. E, sem dúvida, Marilda, que fiquem muitas perguntas, que aí, então, as pessoas se encaminhem, né, para buscar saná-las. Obrigada. Obrigada, Lígia. Maria, Cecília? Pronto. Muito obrigada pelo convite, gente. Eu vou agradecer muito. Eu sou uma STEP, mas eu adorei estar aqui, eu adorei ouvir a Lígia, certo? Lígia, parabéns, foi muito bom. Eu estudei tanto Vygotsky a minha vida inteira, né, que eu tinha coisa que eu sabia até decorar onde é que estava, né? Mas trabalhando com linguística aplicada e discutindo com o Peter Jones, eu me interessei sempre muito pelo Marx e para entender, na verdade, o quanto Vygotsky estava apoiado no Marx, né? E depois o Freire, porque o Freire está absolutamente apoiado no Marx, né? Então é muito interessante para você ver a construção do Vygotsky, sabe, se aproximando, e quando ele chega no conceito de Perejevani, né, que ele vai realmente trabalhar novamente com o pensamento e linguagem, sentido e significados, pensamento e linguagem de uma outra forma, então é bastante interessante, né? E eu vejo que a escola precisa mudar, os professores precisam entender, receber, na verdade, apoio para poder mudar, né? A gente, olhando para a BNC, para BCN, né? Não, Base Nacional Curricular, BNC, eu realmente caí de costas, né? Quando eu vi que eu entrei em contato, é recente, agora é de 2019, e eu me pergunto como que, em pleno 2019, a gente tem uma coisa absolutamente capitalista e liberal, que tem um enfoque no indivíduo, que tem um foco numa construção linear do conhecimento, que tem um foco no dizer do outro, sabe? Então, eu realmente me surpreendo e questiono muito em que país estamos, a gente já sabe, né? Esse é um grande questionamento de todos nós, para onde vamos, certo? Como diz, eu recebi agora pela internet uma pessoa dizendo assim, que um árabe, um imigrante árabe disse para ele, olha, o Brasil era o que era a Arábia há 40 anos atrás, hoje em dia. Quer dizer, então, a gente está para trás mesmo, certo? Caminhando a passos largos. Infelizmente, eu tenho uma grande preocupação com isso, eu trabalhei com formação a minha vida toda, e quando eu chego aí, com meus 75 anos, quase, né? Eu olho e vejo que, na verdade, o que vamos fazer agora? Tem que se repensar a maneira como a gente vai chegar na escola, a maneira como a gente vai trabalhar com a escola, né? Então, essa é uma grande questão que eu quero deixar aqui. Eu tenho uma grande companheira, que é a Liberale, certo? Então, ela realmente é super, né, criativa e tal, e tal, e tal. E um grupo de pesquisa maravilhoso, que é o grupo de pesquisa lá. Se a gente está bem apoiado, e vamos, sim, continuar transformando esse país. Certo? Muito obrigada por me ouvirem. Luciana, muito obrigada pelo convite, certo? E eu quero deixar claro aqui que eu fiquei muito feliz de estar aqui conversando com vocês e ouvindo a Lígia. E você também, Marilda. Muito obrigada. Obrigada, Maria Cecília. Eu vou só agradecer assim de maneira muito especial a queridíssima Sica, né? E também a Fernanda, né? Porque nós contávamos com a professora Marta e tivemos esse problema, mas você estava pensada desde o início, viu, Cecília? Então, obrigada. Muito, muito obrigada, e também agradecer a professora Lígia e a queridíssima Marília, né? A Marilda, que é... Nossa, olha só, eu fico emocionada, mas Marilda aí, companheira de longa data, né, Marilda? Então, muito obrigada. Não sei se Marilda quer falar mais alguma palavra.
Não, só parabenizar mesmo e falar que no chat aqui está assim, né? Muitos elogios para vocês, né? As pessoas se envolveram e acho que é muito interessante a gente ter essa posição, essa participação das pessoas que estão aqui mesmo ouvindo, né? Que faz comentário, faz pergunta, até sugestão de texto, né? Então fica, embora a gente não esteja presencialmente, né, a gente ainda tem uma possibilidade de trocas, né? Obrigada aí por todos, né, por estarem aqui com a gente até esse horário. Obrigada, Luciane, pela organização e as professoras que estão aqui, né, a Tatiana, né, e o Juliano, que fizeram aqui, né, Libras, né? Então, muito bom a gente contar com tudo isso. Né? Oi, gente, eu adorei o chat, porque eu até respondi algumas questões. No meio da fala, eu vi a pergunta, eu retomei. Ai, não entendi isso, eu retomei e tal. É que a gente começa a querer, com pressa, andar, né? E aí você começa, na verdade, a correr com as discussões, mas foi muito bom. Parabéns para vocês muito todos, o pessoal do chat, o pessoal que ouviu. Um beijo no Juliano, que eu adoro também, né? E vocês que são novas, a Luciane, que eu já conhecia, e você também, Marilda, do IMPLA, e a novos encontros. Um abraço a todos, então. Tchau, tchau. Até mais. Até mais, tchau. Tchau.